O oxigênio O2 gasoso é um dos componentes principais da atmosfera terrestre. Considere o período da tabela periódica onde se encontra o elemento oxigênio. Qual o elemento desse período cujos átomos apresentam maior raio atómico? Nós temos aqui o período da tabela periódica onde se encontra o oxigênio e, como sabemos, se consultarmos uma tabela periódica, verificaremos que esse período é o segundo período. Temos, para além disso, aqui representado nesta tabela periódica o sentido da variação de duas propriedades químicas, a energia de ionização e o raio atómico, duas propriedades relacionadas com os átomos. E verificamos que ambas têm uma variação que aponta do canto inferior esquerdo para o canto superior direito. Portanto, quando estiver perante um problema deste tipo e quiser saber como é que varia a energia de ionização e como é que varia o raio atómico, pegue na tabela periódica, faça duas setas com esta orientação. Mas lembre-se de uma coisa. A primeira seta representa a energia de ionização e simboliza o aumento de energia de ionização neste sentido. O que é que isto quer dizer? Quer dizer então que a energia de ionização aumenta ao longo de um período e também aumenta à medida que subimos ao longo de um grupo. Por isso é que ela tem esta orientação nesta diagonal, com a seta a apontar para este canto. Portanto, aumenta da esquerda para a direita e aumenta de baixo para cima. No entanto, o raio atómico tem um comportamento contrário. Repare-se que tem aqui diminui, neste sentido. Ou seja, o raio atómico diminui ao longo de um período, mas aumenta aumenta à medida que se sobe num grupo. Temos aqui o período onde se situa o oxigênio e, de acordo com a tendência de diminuição do raio atómico neste sentido, isto quer dizer que, ao longo deste período, o raio atómico vai diminuir. Portanto, o elemento químico com menor raio atómico será o néon e o que vai ter maior raio atómico será o lítio. Mas vamos continuar a explorar esta questão. E vamos fazer a configuração eletrónica de todos os elementos deste período da tabela periódica. Portanto, o lítio, a configuração eletrónica, claro que no estado fundamental. Portanto, o lítio tem número atómico 3. No estado fundamental vamos preencher a orbital 1s com 2 eletrões, como sabemos, e resta-nos outro para a orbital 2s. As orbitais p ficam por preencher, assim como a orbital 2s também só está semi-preenchida. Avançamos para o berílio, a única diferença é que vamos agora ter a orbital 2s totalmente preenchida. Passamos para o boro e agora já temos que colocar um eletrão numa das orbitais p. Passamos para o carbono e já vamos ter que colocar outro eletrão noutra orbital p, não na mesma orbital p da do boro. Porquê? Porque a configuração eletrónica mais estável é aquela que resulta de colocarmos primeiro um eletrão em cada uma das orbitais, ou seja, de fazermos o semi-preenchimento e só depois é que vamos colocar outro eletrão em cada uma das orbitais. Vamos então agora ao azoto. Cá está, novamente, já temos 7 eletrões para distribuir, portanto 2 na orbital 1s, 2 na orbital 2s, e como restam 3, as orbitais p são 3, portanto vai ficar uma com cada um. E não, por exemplo, aqui 2px2, 2py1. Porquê? Porque isso não conduziria a uma configuração eletrónica do azoto no estado fundamental. É uma configuração eletrónica possível, mas não é no estado fundamental. Passando agora ao oxigênio, vamos então agora proceder já ao emparelhamento, porque já todas as orbitais levaram um eletrão, mas ainda temos um outro. Portanto, temos 8, portanto, vamos aqui emparelhar um eletrão na orbital px. Passamos ao flúor, já vamos ter que emparelhar um eletrão na orbital py e no hélio ficam todas as orbitais preenchidas. Se olharmos com atenção, verificamos que do elemento para o seguinte,
o que acontece é que o número atómico aumenta. Repare-se, do lítio para o berílio, o número atómico aumentou uma unidade. Quer dizer que o berílio tem mais um próton do que o lítio no núcleo. E também tem mais um eletrão do que o berílio, tem mais um eletrão que o lítio. Mas, ao longo da tabela periódica, o efeito de adicionarmos mais uma carga ao núcleo é predominante sobre a atração dos eletrões, uma vez que estes eletrões, ao longo deste período, estão todos a ser colocados na mesma camada eletrónica. Repare-se que o número quântico principal é sempre 2 ao longo do período. E, portanto, o facto de eles estarem a ser colocados na mesma camada eletrónica, portanto, com o mesmo número quântico principal, faz com que o efeito da atração nuclear se sobreponha à eventual repulsão pela adição de mais um eletrão. E isso vai fazer com que, então, o raio atómico, ao longo do período, na tabela periódica, ao longo do mesmo período na tabela periódica, vá diminuindo. Portanto, como tínhamos já visto, o elemento químico com menor raio atómico seria o néon e o elemento químico com maior raio atómico será o lítio. Portanto, a resposta é lítio.